acontecendo, de pessoas perdendo a vida. Então, é um pedido que eu quero fazer a vocês. Por favor, não repassem mais esse tipo de vídeo. Tá certo? Uma outra observação que eu quero fazer para vocês é o seguinte. A gente tem observado, nesses últimos dias, eu tenho observado bastante, tenho feito as minhas reflexões. E eu tenho visto o quanto o ser humano ele é frágil. O ser humano, ele é muito frágil. Ele pode acabar. Ele é feito de um material mortal. Ele pode morrer. O ser humano pode morrer. E a prova viva da fragilidade humana é um vírus como esse. Um ser praticamente invisível, ataca, amolece, adormece praticamente, faz sofrer e aniquila. O ser humano é extremamente frágil. E parece que ele não tem atentado para o seu tempo, como a gente viu aqui no livro do Eclesiastes. Parece que o ser humano não tem atentado para o seu momento, não tem atentado para o seu tempo, para a sua hora, para o que está acontecendo. Eu tenho visto e tenho observado que se fala bastante das precauções. E tem que se tomar precauções. E tem que seguir as orientações. Mas parece, tudo faz crer, que boa parte da sociedade é uma sociedade que insiste em viver sem Deus. É uma sociedade que, quando acontecem tragédias, catástrofes, perguntam onde Deus está. Mas quando as coisas elas vão relativamente bem, Deus não existe. É uma sociedade que, enquanto tudo vai bem, Deus pouco importa. Mas quando acontecem tragédias, colocam Deus no banco dos réus. Aonde está Deus? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não intervém? E aí, o Deus inexistente acaba existindo a partir desses questionamentos. A gente observa que parte da sociedade ela não se volta para ela mesma. Ela não se auto-questiona. Não é um auto-questionamento, não é um questionamento interno, é um questionamento externo para boa parte da sociedade. Escute o que eu estou dizendo. Olha a ênfase que eu estou dando. Eu não estou falando de toda a sociedade. Eu estou falando de parte considerável da sociedade. Nunca fazem uma pergunta para dentro. É sempre uma pergunta para fora. É onde está Deus? Onde Deus está que não intervém. Nunca é em que eu errei. Em o que eu estou fazendo de errado. Ou o que eu não estou fazendo. Nunca é uma pergunta para dentro. É sempre uma pergunta para fora. Quando tudo está bem, Deus não participa das bonanças e dos benefícios do bem que recai sobre a humanidade. Ninguém se lembra de Deus. Mas quando tudo vai mal, Deus é o primeiro a ser colocado no banco dos réus. O homem não vai para o banco dos réus.
Quem vai para o banco dos réus é Deus. Sabe, a gente vive, e eu me lembro, nesse momento, da filosofia nietzschiana. A gente vive uma transmutação de valores. A gente vive numa sociedade que insiste em viver sem Deus. Uma sociedade dentro desta situação em que eu estou falando. Uma sociedade extremamente nietzschiana. Uma sociedade em que os valores cristãos são uma agressão à sociedade. A vida, Deus é um verdadeiro absurdo para a sociedade. Falar em Deus, em cristianismo, em fé cristã nos dias atuais é sofrer às vezes agressões. Nietzsche dizia claramente que e aqui eu não estou comprando uma briga com a comunidade nietzschiana, não é guerra, é um fato, está lá registrado. Nietzsche dizia que o cristianismo é um atraso para as pessoas, que a moral cristã, quem diz isso é Nietzsche, que a moral cristã está fora da realidade. Parece-me que todos os ensinamentos cristãos não cabem na sociedade atual. Você vai falar de escritura sagrada, de Bíblia, as pessoas lhe agridem, elas dizem, esse livro foi escrito por homens. Gente, e quem foi que disse que foi escrita por anjos? A gente não diz que a escritura foi escrita por anjos, não. A gente diz que realmente ela foi escrita por cerca de 40 escritores ou um pouco mais, no período de mais de 1.500 anos. A questão ela tem origem em Deus. A Escritura atravessou os séculos. Ela está aqui. O ser humano insiste em viver sem Deus. O ser humano insiste em ignorar a presença de Deus. Como viver numa sociedade assim? O Ariano Suassuna, quando perguntado a ele se ele acreditava em Deus, ele disse, rapaz, eu acredito em Deus. Porque para mim seria um absurdo a vida terminar em nada. Quem disse isso foi Ariano Suassuna. Se Deus não existe, não há sentido para nada. E num momento como esse, em que a humanidade deveria voltar-se para si e descobrir os seus descaminhos e voltar-se para Deus, a gente ainda escuta pessoas perguntando aonde Deus está. Ora, aonde Deus está nessa catástrofe? E os médicos que estão morrendo na frente desta batalha? E os especialistas que estão trabalhando dia e noite em laboratórios atrás de uma vacina? E a Organização Mundial de Saúde, que está fazendo o possível para conter o avanço do vírus?
e a solidariedade humana que tem se espalhado pelo mundo. Não é possível ver Deus nisso? Não é possível ver Deus no engajamento das pessoas, lutando pela vida, lutando pela existência. Não é possível ver Deus aí? Não é possível ver Deus injetando no coração humano coragem? Porque a coragem, ela não é impulsória. A coragem, ela é reflexiva. A coragem parte a partir da reflexão. O medo não, o medo tiraniza. O medo trava. O medo aprisiona. A coragem expande. A coragem arrebenta as grades da escravidão de uma parte da sociedade que age boçalmente, ignorando completamente a presença de Deus numa situação como essa. É uma ignorância absurda dizer que Deus não está agindo nesse momento. A racionalidade humana vem da onde? Coragem para o enfrentamento vem de que espírito? Qual é o fôlego que há no homem, senão de Deus? Questionamos a Deus aonde Ele está? Olha a vida que está saltando da morte. Olha a vida resistindo à morte, à opressão. Olha o amor derramado no coração das pessoas, lutando pela vida uns dos outros. É tempo de criar uma guerra entre fé e razão? Será que é tempo de criar uma guerra entre fé e ciência? Será que é o tempo de criar uma guerra entre o que a ciência diz e o que a fé diz? Ou será que é tempo de olhar para as Escrituras, ali para o Salmo de número 127, que diz, e uma boa parte de vocês conhecem, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os guardas. A vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que perguntam: os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias, Jesus já havia falado disso nos últimos dias, que nos últimos dias iria acontecer isso. O apóstolo Paulo também fala que nos últimos dias iriam acontecer isso. A gente tem um conhecimento relativo das Escrituras. A gente tem um conhecimento relativo do mundo que a gente vive. E a gente deve encarar as profecias e a Escritura Sagrada com muita delicadeza. A Escritura não está em nossas mãos para usarmos como arma de ofensa neste momento. Não é para usar como arma de ofensa neste momento. Eu fico preocupado quando eu vejo um cristão usar a Escritura no momento de tragédia e de catástrofe para o enfrentamento de outras pessoas. Não é o momento. Há momento para isso. Há momentos para isso. Não é hora de se enfrentar e de saber
se a ciência tem razão, se a fé tem razão. É o momento de nós, como cristãos, usar as Escrituras para consolar o povo do Senhor. E as milhares de ovelhas espalhadas por todo o mundo. É preciso alertá-las? É preciso alertá-las. Há tempo para isso? Há tempo para isso. Você acha que um vírus como esse não é um alerta? Você acha que um vírus letal como esse não é um alerta? Será que as pessoas não param para pensar que isso é um alerta? É um alerta, de fato, de verdade, é um alerta. Mas não cabe a nós, cristãos, pegar as Escrituras e enfiar no peito dessas pessoas. Pegue a Escritura e console essas pessoas e ensine-as a voltar-se para si, em vez de agredir a Deus e a fé dos cristãos, ou qualquer fé que seja. O momento não é de enfrentamento, é de engajamento. Eu quero pedir à Igreja Missionária Pentecostal Cristo Liberta. Não é um momento de enfrentamento, é um momento de engajamento. Engaje-se em evangelizar as pessoas, em falar para as pessoas das Escrituras. A Escritura por si só, ela é apta para discernir os pensamentos do ser humano. Ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra, ela faz divisão entre juntas e medulas. Ela por si só, a partir do momento em que você compartilha com outras pessoas a Escritura, ela por si só, sem precisar da agressividade humana, ela corta. Então não é tempo de enfrentamento, é tempo de engajamento. Você pode me perguntar, estamos vivendo o tempo do fim? É claro que nós estamos vivendo o tempo do fim. Há um bom tempo nós estamos vivendo o tempo do fim. Você pode me perguntar, é o fim? Não sei. Eu sei que estamos vivendo um tempo. A Escritura fala muito disso. Haverá dias. Haverão dias. A Escritura fala dias maus. A Escritura fala um dia de vingança. A Escritura fala o dia do Senhor. A Escritura sempre fala de um dia. Nós estamos vivendo um dia. E no nosso caso, alguns dias, vários dias. E hoje estamos vivendo dias maus. Dias bastante maus. Dias de extrema reflexão. Então, aproveite esses dias para pegar a Escritura, para ler a Escritura e para se engajar no ajuntamento de maior número de pessoas possíveis e ensinar para elas as Escrituras. Não usar a Escritura como uma arma contra elas num momento como esse, mas se engajar, porque a própria Escritura já é uma espada na vida delas, no próprio compartilhamento. É verdade, como eu acabei de falar, que vive numa sociedade que insiste em viver sem Deus. Mas nós somos uma igreja que insiste em viver com Deus. Por que que a gente não contagia
essa sociedade que insiste em viver sem Deus, com o nosso sentimento de insistir em viver com Deus. Esse é o nosso posicionamento. Esse deve ser o nosso engajamento. Precisamos pensar. Precisamos analisar bastante. Há sinais absurdos da vinda do Senhor? Sim, há. Há grandes sinais. Há sinais gritantes. E é isso que nós devemos ensinar engajados. Esse não é o momento da gente pegar e atirar nas pessoas. É o momento de nós nos engajarmos e recolhermos e acolhermos as pessoas e ensinar-lhes a Escritura Sagrada. Esse é o momento. Então eu quero pedir mais algumas coisas à comunidade que eu sirvo e que estamos sempre juntos ali. Primeiro, não repassem vídeos terroristas dessa forma. É trágico. Não faz parte da nossa natureza. Segundo, não usem as Escrituras para ferir intencionalmente as pessoas. Você não precisa ferir intencionalmente as pessoas com as Escrituras. Eu acabei de dizer, a própria Escritura é uma espada. No momento do compartilhamento da Escritura, ela penetra dentro do ser humano. Ela faz divisão dentro dele. E o torna apto a descobrir, através da própria revelação divina. Porque só é possível discernir o que está acontecendo no momento através de uma revelação divina. Deus precisa tirar o véu para que as pessoas enxerguem. A igreja é um instrumento para isso. A mensagem bíblica é um instrumento para isso. Eu ando bastante preocupado com a igreja, bastante preocupado com o que anda acontecendo no mundo. A igreja está no mundo, a gente sabe disso, mas a igreja não é do mundo. Essa é a nossa fé. Deus perdeu o controle de tudo? Não é nisso que eu creio. Eu creio na soberania divina. Eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas. Há coisas que para nós são reveladas. Outras não são reveladas. E as próprias coisas reveladas ainda permanecem misteriosas. Mantenhamos a nossa fé em Deus. Mantenhamos a nossa fé na palavra do Senhor. Ele é soberano. Comunidade cristã. Igreja Missionária Pentecostal Cristo Liberta. Deus é soberano. Ele é Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem em sua palma da mão os oceanos. A quem ele pediu conselhos para agir. Ele é soberano. O Senhor age. Acredite. No momento, o Espírito do Senhor age no planeta Terra. Acredite. O Espírito do Senhor, nosso Deus, está aqui. Ele está ao nosso lado. Igreja de Cristo, Igreja do Senhor Jesus. O Senhor está ao nosso lado. Conosco está o braço do Senhor.
nós iremos vencer essa batalha. Nós iremos vencer essa guerra. Deus capacitará o ser humano. Deus nunca abandonou a humanidade. Nunca. A humanidade abandona e ignora a presença de Deus. Mas Deus nunca ignorou a presença do ser humano. Deus é soberano. Deus é amorosamente soberano. Creia nisso. Leia a Escritura e use a Escritura nesse momento para ajudar e auxiliar outras pessoas. Rogamos a Deus para que as pessoas se voltem para elas, em vez de se voltarem contra Deus. Em vez de fazer perguntas a Deus, façam perguntas a si mesmo. E encontre dentro de si, através da iluminação do Espírito de Deus, a resposta que vocês tanto procuram. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, nós estamos aqui. Quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida. Quero pedir a Deus que acolha as famílias que perderam seus entes queridos. Que o Senhor dispense uma graça especial a cada coração. E que o Senhor nos ajude nesta grande batalha, porque a Ele pertence a honra, a glória, o domínio, a majestade e o poder. Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com o Senhor nosso Deus.